Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos continuar respondendo a lista de exercícios de vetores, certo? Então a questão de hoje é separando um vetor. A questão pede para a gente implementar um programa que recebe 20 números inteiros positivos e os armazena em um vetor A. Em seguida, o programa deve separar os números pares e ímpares em dois vetores de pares ímpares. Os números pares e ímpares devem ser armazenados nos seus respectivos vetores. Então, vamos tentar entender a lógica desse problema, né? Então, nós temos aqui vários números sendo recebidos, certo? Então, nós temos 20 números, para ser mais exato, que é o número que ele diz para a gente aqui, e guardar em um vetor. Esse vetor ele terá 20 posições, certo? Então, depois que nós tivermos esse vetor armazenado, nós vamos acessar as posições desse vetor novamente e vamos verificar quais dos números são pares e quais são ímpares. E se eles forem pares, nós vamos colocar eles em um vetor de números pares. E se eles forem ímpares, nós vamos colocar no vetor de números ímpares. Então, nós vamos ter 3 vetores ao total, certo? Terão um vetor para todos os números, outro vetor para os números ímpares e outro para os números pares. Beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Essa é a forma de vocês me darem esse retorno para saber se vocês estão gostando do conteúdo. Se vocês quiserem algum vídeo específico, podem fazer a sugestão aqui nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo vocês, beleza? Então vamos para o desenvolvimento do nosso programa. Primeiro nós vamos receber 20 números. Então aqui vou criar o meu vetor, vou chamar números, depois pares e ímpares. Esses são os vetores que a gente vai utilizar, beleza? Ok, agora nós vamos fazer o nosso for, que vai de i igual a 0 até i menor que 20. E mais. Então, esse vetor vai repetir 20 vezes. E nós vamos acessar a posição aqui, números. Vou colocar números na posição i. Então, o meu vetor números na posição i recebe, né, paciente prompt digite um número. Então, aqui nós estamos recebendo os 20 números. E essa primeira parte aqui, onde ele vai receber os 20 números. Ok. Agora, a gente vai acessar esses números. A gente iria fazer assim, um for para preencher e outro for para fazer o processamento dos dados, beleza? E aí a gente muda aqui a variável para J. Vamos fazer assim para a gente poder acostumar usando 2 repetições, beleza? Mas você poderia colocar aqui a verificação se o número que você recebeu é um número ímpar ou um número par e já atribuir esse número ao vetor de ímpares e pares, beleza? Mas eu vou fazer separado aqui para vocês poderem se acostumar com a ideia. Então, aqui a gente recebeu os números, guardou no vetor. Agora, a gente vai vir aqui e vai separar esses números. Então, aqui, se números na posição J for divisível, né? Então, o resto da divisão por 2 igual a 0. Isso quer dizer que ele é um número par. A gente vai dizer que pares, aí entra o detalhe. Certo? A gente precisa de um contador aqui para contar as posições dos pares e dos ímpares, né? Para ser os índices desses vetores. Então, aqui eu vou criar uma variável, 2 variáveis, onde eu vou colocar CI, CP. CI é o meu contador de ímpares e CP é o meu contador de pares. Eles começam em 0. E a cada vez que eu atribuir um valor ao vetor, eu venho aqui e somo mais 1. Então, aqui eu vou dizer CP, porque é o contador de pares,
igual a números na posição J, certo? Então, eu verifico se o número é um número par, e aí eu digo que o vetor de pares na posição CP recebe o número que eu verifiquei que é par. Se não, ele só pode ser ímpar, não é mesmo? Então, esse número que eu verifiquei aqui, se ele não é par, logicamente ele vai ser ímpar. Então, aqui a gente vai dizer que ímpares na posição CI é igual a números na posição J. O que falta? A gente contar, incrementar o nosso contador. Então, aqui CP mais, e aqui CI mais, beleza? Podem existir outras formas mais fáceis, mais simples de fazer isso. Mas o que eu estou mostrando aqui para vocês é a lógica por trás desse problema. Então, primeiro a gente preenche o vetor, depois a gente faz o processamento desse vetor. Então, acesso às posições do vetor, essa parte aqui não precisa, foi só porque eu copiei e colei, e aí apareceu ela aqui, mas não precisa receber um novo número. Aqui a gente acessa o vetor números na posição J, porque ele já está preenchido, e aí a gente faz a mesma estrutura de 0 até 20 para poder percorrer o vetor, que são 20 números. E aí a gente acessa e verifica se o valor que está nessa posição é par, né? Lá na outra questão, a gente estava verificando, na questão anterior, para poder mostrar o índice par, a gente estava verificando apenas o índice, né? Apenas o J. Porque a gente queria mostrar os números que estavam no índice par. Nesse caso, a gente quer mostrar os números que são pares. Então, a gente precisa acessar o vetor na posição J, que é o índice. E aí, se o valor que está guardado aqui nessa posição for par, a gente guarda no vetor de pares e incrementa o contador, para que na próxima vez que existir um número par, ele seja guardado na próxima posição do vetor pares, certo? E aí, se o número for ímpar, a mesma coisa. Ele vai acessar o vetor ímpares na posição CI e vai guardar o número que é ímpar. E depois vai incrementar aqui o contador. O I aqui é maiúsculo, né? Então, é isso. Nós vamos ter que mostrar ainda os vetores, né? Então, aqui os vetores estão mostrados separando por vírgula, né? Então, aqui a gente pode fazer simplesmente alerte. E aí a gente coloca o texto pares e coloca o vetor pares aqui. Depois a gente coloca outro alerte, ou simplesmente um alerte só, para vocês poderem até trabalhar essa concatenação de dados, né? Coloca aqui ímpares. E aqui a gente coloca o vetor ímpares. Lembrando, né? A gente tem aqui o texto pares e a variável, que é o vetor pares, certo? São coisas diferentes. É bom vocês aprenderem aí a interpretar, né, as saídas que vocês estão colocando nos seus programas. Lembrando, esses vídeos são para pessoas que estão iniciando em programação. Então, sempre eu vou falar coisas que para outras pessoas podem parecer óbvias, mas para algumas são cruciais para poder entender a lógica dos programas, beleza? Então, aqui, pares, vou mostrar aqui o vetor pares e depois os ímpares. Vou mostrar os elementos do vetor ímpar. Então, aqui eu vou colocar o /n para quebrar de linha. Só confirmar aqui que vai aparecer dessa forma mesmo. E aí a gente vai colocar um espaço aqui só para ficar conforme a saída esperada do programa, beleza? Agora a gente vai submeter e ver se está funcionando os nossos testes. Então, podemos ver que está tudo funcionando corretamente, né? Todos os testes aqui apareceram verdinhos, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam aqui no canal, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.
Tchau, tchau.